Tá livre? Tá. Olá, como vai, ministra? Estou aqui com a ministra da Saúde, Nízia Verônica Trindade de Lima, cientista social, socióloga, pesquisadora, presidiu a Fiocruz nos anos recentes e é a primeira mulher a chefiar a pasta da saúde no Brasil. Bem-vinda, ministra. Obrigada pela conversa. Muito obrigada, Regina. É uma grande satisfação estar aqui hoje com você e também participar desse programa da TV 247. É isso aí. Ministra, a senhora acabou de anunciar essa semana, a gente está gravando o programa, mas foi ontem, mas o programa vai ao ar na sexta-feira. A senhora anunciou que o Ministério da Saúde vai receber um investimento de 42 bilhões até 2026 para executar um ambicioso e um extenso programa de desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde. Eu fiquei muito impressionada com a dimensão desse programa, e investimento em saúde, quando a gente ouve, é sempre música, né? Para os ouvidos brasileiros. Investir em saúde é sempre uma coisa mais do que positiva. Então, eu queria começar perguntando: esse seria o maior projeto de investimento já feito nessa área, ou um dos maiores? Sim, o maior projeto de investimento feito nessa área, com certeza. Ele retoma toda uma linha criada desde o primeiro governo do presidente Lula, mas em termos de abrangência, de volume de recursos, sem dúvida, é o maior programa voltado para o complexo econômico industrial da saúde. E com um aspecto importante, porque desde o primeiro governo Lula, a ideia de ter ciência, tecnologia e saúde voltada para produtos do SUS era uma tônica. Com o aprendizado que tivemos pelos anos em que a política do complexo econômico foi realizada, com algumas inovações importantes, como foi a parceria de desenvolvimento produtivo, né, instrumentos que foram criados no Ministério da Saúde e dentro de um grupo interministerial, que era, na época, bem mais restrito do que é hoje, porque creio que hoje nós ampliamos a visão de estabelecer relação entre indústria e serviços, porque é na ponta onde vem a demanda pelos serviços de saúde, e onde também nos preocupamos num programa específico de atualizar essa tecnologia. Então, é um programa que vem com atualizações importantes. Essa relação indústria e serviço é uma, o volume de recursos também entre públicos e privados é digno de nota, como você destacou. E um outro aspecto é que a inovação claramente faz parte dessa estratégia, que tem um programa específico voltado para a inovação em saúde. Além disso, definimos um programa para o fortalecimento dos laboratórios públicos. Esses laboratórios públicos vão ter desde desenvolvimentos próprios até parcerias também com o setor privado, como é o caso das parcerias de desenvolvimento produtivo, e isso traz um enfoque nacional e regional, que já tinha ocorrido nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Mas agora eu diria que a gente tem novos elementos, isso tudo faz parte da política de nova industrialização, com uma visão também de sustentabilidade ambiental das ações industriais na saúde. Então, não é uma repetição, é uma retomada, é uma reconstrução, mas também há esses elementos de novidade. E o último ponto, que eu acho que não podemos esquecer, que faz parte desse aprendizado, a dura experiência da pandemia de Covid-19, né? Quando o Brasil se mostrou, outros países também, mas falando só da nossa experiência, extremamente vulnerável em itens muito simples do ponto de vista tecnológico, como os respiradores, como até mesmo luvas, máscaras, e até os itens de uma biotecnologia, como
vacinas, né, que foram ter elementos e testes diagnósticos, que também o Brasil teria condições de estar muito mais avançado se nós tivéssemos investimentos constantes em pesquisa e desenvolvimento. Então, acho que há aprendizados duros da pandemia, há aprendizados da defesa de 20 anos, né, que se definiu pela primeira vez, não exatamente com esse nome, mas já com esses princípios, e há também uma base importante hoje, que eu acho que nós conseguimos, e no lançamento de ontem estava bem presente, Regina, unir laboratórios públicos, a academia, com todo o seu setor de pesquisa e desenvolvimento, desde universidades, institutos de pesquisa, o setor privado, o Conselho Nacional de Saúde, que é um conselho de participação social, movimentos sociais. Então, eu vejo assim, que há um amadurecimento, uma maior compreensão do próprio conceito de complexo econômico e industrial da saúde, que tem entre seus principais formuladores o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, que teve muito presente durante a gestão do ministro Padilha, mas que também tem uma formulação importante no ex-ministro, né, José Gomes Temporão. Enfim, eu acho que é todo um contínuo de conhecimentos, de capacidades que foram instaladas no Ministério da Saúde. E acho que uma última novidade que eu destacaria é o fato de nós termos um programa também para a modernização dos hospitais tecnológicos e de maneira que nessa modernização os próprios produtos que venham dos outros programas do complexo possam ser utilizados ali na ponta para atender as necessidades da população. Isso através de um papel muito forte da EBSER, que é a empresa dedicada aos hospitais universitários, vinculada ao MEC, e todo um trabalho que nós temos feito com o setor hospitalar público e também com o setor hospitalar que atende o Sistema Único de Saúde, sobretudo os hospitais filantrópicos. Então, eu diria assim que há também uma novidade, né, uma inovação nesse ambiente, ou, como muitos dizem, nesse ecossistema, né, que une tantas experiências diversas, para quê? Para fortalecer o SUS, para fazer com que a política industrial, no caso da saúde, tenha essa marca SUS. Na verdade, essa era até a minha próxima pergunta, sobre o fortalecimento do SUS. Porque a senhora falou aí como nós, falou em retomada, né, com várias coisas, retomada de políticas passadas, mas são muitos passos à frente, né, pelo que a gente está vendo. Então, a senhora falou como a gente sentiu a vulnerabilidade do nosso sistema de saúde durante a pandemia. Mas, apesar disso, foi o SUS que salvou o Brasil nesse momento, né? Apesar de todas as deficiências, né? Por isso eu ia perguntar se era justamente o objetivo de todo esse programa era o fortalecimento do SUS, mas pergunto também quais benefícios na prática vão ocorrer para a população. A senhora falou nos hospitais, na modernização, nos laboratórios, trabalhando junto, né, o público-privado, enfim, as vacinas, produção de vacinas. Mas, na prática, por que a gente pode dizer assim, olha, o que vai melhorar no dia a dia do cidadão com esse novo esforço? Não, certamente nós vamos ter condições de ter no Brasil tecnologias ou por transferências de tecnologia ou por inovação feita no Brasil, de medicamentos, de vacinas, de grande impacto na saúde. E essa lista de produtos, de demandas, ela vai ser definida agora, durante o mês de outubro. Mas dou um exemplo, uma das iniciativas
que já estava em curso num acordo de cooperação com o Ministério da Saúde, vai se beneficiar, né, desse processo. A Fundação Oswaldo Cruz e o Butantan, que foram os institutos de referência na produção de vacinas para o nosso país durante a pandemia, tem um acordo que abarca o desenvolvimento comum de tecnologias, de terapias avançadas hoje, principalmente na área do câncer. É possível o Brasil avançar nessa área, existe toda uma linha de terapias que precisamos ter esse conhecimento já existe nessas instituições, mas ele precisa ser potencializado e o Ministério da Saúde precisa apoiar esse desenvolvimento, dar escala a esse desenvolvimento, porque, então, essa seria uma iniciativa assim, muito clara. O outro programa que eu destacaria é o programa, aquilo que normalmente se chama pessoas com doenças negligenciadas, né, que são doenças em que a hanseníase, né, que o Brasil, infelizmente, ainda tem essa triste estatística de ser o segundo país do mundo, atrás da Índia, em número de casos, malária, doença de Chagas, né, e nós, no Ministério da Saúde, preparamos, e isso avançou para um grupo interministerial criado pelo presidente Lula, para a eliminação dessas doenças que têm forte impacto de determinantes sociais. Esses determinantes sociais exigem, né, essa ação interministerial, porque quem vive em condições de aglomeração, com condições de saneamento inadequadas, com fome, né, com desnutrição, é um forte candidato a ter muitas dessas doenças. A tuberculose é um exemplo claro disso. Então, nós vamos estar trabalhando um programa específico para medicamentos diagnósticos voltados para essa doença. E essa é uma função que os laboratórios públicos tradicionalmente o fazem, né? Mesmo porque, em geral, não há um interesse do setor privado, né? Por conta de serem doenças que não têm um mais baixo custo, um tratamento. Então, acho que essas são algumas entregas muito importantes que a sociedade poderá ter a partir desse trabalho. E muitas outras virão exatamente desse trabalho conjunto, prospecção de novas tecnologias e a capacidade do Ministério organizar. Volto ao exemplo anterior, né, histórico, da pandemia. Na Fiocruz, eu coordenei o esforço para que em Biomanguinhos, que é o instituto dedicado à produção de vacinas, se incorporasse, fizesse primeiro uma encomenda, que é uma figura do marco de inovação do nosso país. Primeiro uma encomenda, porque não havia ainda vacina registrada, e depois a transferência dessa tecnologia. Isso só foi possível, Regina, porque nós tínhamos feito antes um acordo com Cuba, e com esse acordo o Brasil iniciou a incorporação de tecnologia de biofármacos, né, um aprendizado a partir de um país que estava mais avançado nessa área de biotecnologia. Esse aprendizado fica, isso que eu quero dizer, há coisas que não é só o produto, é o processo, é a qualificação dos trabalhadores que estão ali envolvidos. Por isso nós falamos de complexo, porque, de fato, tem muitas dimensões, não só pelos laboratórios que envolve, pela pesquisa feita em universidades, centros de pesquisa, mas também porque envolve no próprio processo do fazer, né, um nível de formação e de experiência que será útil certamente em outras áreas. Né? Os exemplos seriam inúmeros, né? Não quero me alongar muito, mas, de fato, eu creio que o dia de ontem foi histórico. O presidente Lula, em sua fala, foi muito feliz quando disse que não era um projeto, era uma estratégia só para a saúde, na verdade, por mais importante que isso seja,
mas que é uma estratégia para o futuro do Brasil, para o Brasil não ficar dependente desses produtos. Um outro aspecto que eu não falei é a judicialização, né? O Ministério da Saúde gastará esse ano perto de 2 bilhões com a aquisição de medicamentos através de ações na justiça. Né? Se nós pudermos produzir esses medicamentos no nosso país, sem dúvida, a economia e a sustentabilidade do SUS, porque o medicamento muito caro é aquela escolha de Sofia, né? Nosso orçamento é limitado. Então, eu creio que são ações que têm que ser vistas como ações integradas, e foi o que nós fizemos ontem, e só lembrando que são 11 ministérios que participam do grupo executivo do complexo, mais o BNDES, porque é um dos agentes financeiros de toda a estratégia, a FINEP, vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o papel também, junto conosco, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com a coordenação do ministro Alckmin. Então, é de fato uma constelação, eu poderia dizer assim. É imenso, é muito grande, né? Muito grande, mas com foco, que é garantir inovação, tratamento de qualidade, acesso a produtos e processos de saúde no SUS para atender a população brasileira. Então, ele tem um foco muito claro e usa, como o presidente também sempre tem mencionado, o poder de compra do Estado. De fato, eu diria assim que é otimizar essa capacidade do Estado. Precisamos do Estado e trabalhamos toda a visão da política industrial a partir de missões. No nosso caso, a missão é dar sustentabilidade ao SUS e acesso à população. São notícias excelentes, realmente, e é muito abrangente. A senhora falou em 11 ministérios, eu não tinha essa noção de que é todo um trabalho focado no desenvolvimento mesmo do país, né? Porque não é, como disse o presidente, não é só a saúde, né? E essa questão da qualificação dos trabalhadores é muito importante, né? E então eu fiquei pensando aqui que quando a senhora assumiu o ministério, a gente vinha de anos de descaso e enfim, de uma política toda errada e não consistente para o Ministério da Saúde. Como é que foi essa sua chegada? Como é que a senhora encontrou o Ministério? O que a gente perdeu nesses últimos anos? Porque esse programa é um programa daqui para frente, mas eu tenho a impressão que devem ter ficado muitos buracos aí no Ministério, que precisam também ser reestruturados. Foi muito caótico ou existia uma camada de trabalhadores do Ministério que seguraram ali? Como é que a senhora vê isso? É muito boa a sua pergunta, Regina, porque na saúde nós tivemos um esvaziamento muito grande de quadros técnicos devido aos últimos anos, principalmente no governo anterior. Nós tivemos um ambiente no Ministério da Saúde em que pessoas muito qualificadas, que já tinham condição de se aposentar, se aposentaram, foram para outros órgãos, né, desestimuladas e até mesmo se vendo diante de situações, como nós vimos claramente no Programa Nacional de Imunizações, uma técnica muito qualificada, a Franciele, né, nós vimos isso, inclusive, ao vivo, né, na CPI, que não teve condições de permanecer no programa, traz o nível de orientações, desorientações, né, que se viu naquele quadro. Mas o Ministério da Saúde tem quadros excelentes, muitos se mantiveram, inclusive em cargos, alguns cargos de coordenação, de diretoria, porque não havia por que mudar, né? Então, houve um trabalho muito intenso. Mas, ao chegar aqui, também pude montar um secretariado de excelente nível, né? E que todos trabalhamos juntos desde o primeiro dia, concentrados a partir do quê? Os primeiros momentos, isso não foi só no Ministério da Saúde, nós tínhamos um documento muito bom,
muito consistente, que foi o documento da equipe de transição, que em todas as áreas contou com técnicos qualificados, com ex-ministros, não foi diferente da saúde. Eu também tive a vantagem de participar do grupo de transição, né? Naquele momento, quem coordenou esse trabalho foi o ex-ministro Arthur Quioro, e eu participei do grupo, foi uma experiência riquíssima. Muitos dados nós tivemos acesso muito parcial, vacinas, estoques, por exemplo, tivemos sob sigilo e no final do processo, em planilhas. Você pode imaginar a dificuldade que foi esse trabalho. Então, eu te diria, muita coisa na área de logística, controle de estoques, permanece como desafios, integração de dados, né? Nós agora estamos enfrentando o desafio de, em todo o país, ter integrados os dados de vacinação. Não adianta a gente fazer ações que são fundamentais se não tivermos como monitorar, né? Então, continuamos com muitos desafios. Não diria que não é uma situação caótica de modo algum. Eu nunca me senti vivendo no caos ao entrar aqui, devo dizer isso. Por quê? Porque eu acho que rapidamente, contando também com o apoio de quadros técnicos existentes e do secretariado que veio comigo, nós rapidamente fizemos o mapa. Também tivemos esse trabalho prévio na transição, em que, ainda que os dados tenham sido precários, como eu falei, nós tivemos muitas consultas, muito diálogo. E outra questão importantíssima, o SUS tem uma institucionalidade. Então, nós temos o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, conselhos municipais de saúde. Então, nós temos capilaridade, podemos olhar isso. Agora, a máquina em si do Ministério, nós ainda enfrentamos muitos desafios, mas que estamos vencendo, arrumar, como é que se fala? Trocar o pneu com o carro andando. Exatamente, eu acho que essa a figura, mas tem que ser. Não é? Até porque a população tem pressa de ver resultados. Você usou a palavra descaso, eu digo que houve o descaso como política. O descaso não foi o descaso, como política. Não é? Esvaziar, destruir. Proposital, né? Essas palavras foram ditas, inclusive, pela maior autoridade da República. Então, isso está documentado, né, atestado no próprio discurso de quem falou. E estamos lidando, esse aspecto eu queria também aqui destacar, quer dizer, então, no início foi até recuperar a capacidade de coordenação do Ministério da Saúde. Porque o que aconteceu no Brasil, especialmente no período da pandemia, foi cada um por si, cada um foi se virando. Eu acho que até os arranjos foram virtuosos. Os governadores se reuniram, não só os consórcios regionais, como o consórcio Nordeste, mas houve uma frente de governadores dos partidos mais diferentes que se uniu em torno de algumas soluções. A vacina é um exemplo maior, eu acompanhei isso muito de perto, pelo papel que tinha na Fiocruz. A sociedade civil se mobilizou, então também existem exemplos muito positivos. O setor empresarial destinou recursos em termos filantrópicos para muitas iniciativas no Brasil. Então, houve uma mobilização da sociedade, não podemos olhar só o governo, né? Eu acho que temos que olhar a sociedade. Agora, precisamos de um Estado que organize isso, né? Que organize essa potência que tem a nossa sociedade. Além, sem falar das questões orçamentárias gravíssimas, né? Todas as questões, isenções de impostos, questões que hoje estão aí no foco principal do ministro Haddad, da ministra Simone Tebet, né, da ministra da Gestão, Esther Dweck, mas, enfim, de todo o governo, né, o presidente Lula lidando diretamente com todos esses problemas. Mas eu diria, no caso, voltando para a saúde, recuperar a credibilidade, capacidade de coordenação, e, por outro lado, lidar com esses fenômenos subterrâneos, eu diria, que às vezes não são tão subterrâneos assim, de boicotes e, sobretudo, desse fenômeno da desinformação, ou fake news, como muitas pessoas preferem chamar. Há peças criminosas circulando na rede. Agora há pouco eu vi que vai ter um documentário sobre os efeitos adversos das vacinas. Então, você imagina o que nós numa luta incrível,
para fazer algo que a população brasileira já tinha assimilado, né? A vacina como proteção. As campanhas no Brasil, desde 50 anos que foi criado o programa de imunização, foi criado no governo militar, então não tem nada a ver com ser de direita, não tem nada a ver com isso, ser de esquerda. Claro. Né? Foi uma política que se implantou. É que se ressaltar que houve quadros sanitaristas que se dedicaram com afinco a isso no Brasil e no mundo, nomes que muitas vezes nem são lembrados, como o doutor Ciro Quadros, como o doutor João Batista Risi, que é de vivo, o doutor Akira Roma, que estão todos esses últimos conosco, felizmente lutando aí pela vacina, Cláudio Amaral, vários deles foram a campo, fizeram esse trabalho e fizeram propostas, convenceram o Brasil, organismos internacionais, da importância dessas ações. Isso não foi de graça, não foi natural, não foi sem uma história. Mas depois da conquista que foi reconhecer a importância da vacinação, o Zé Gotinha, né, que eu estou até aqui com ele, na década de 80, que marca, né, o auge da campanha de pólio e de outras doenças. Então, é muito triste a gente ver esse trabalho ser solapado. Não é um movimento anti-vacina clássico, não. São movimentos deliberados que levam à desinformação como uma proposta de infundir pânico, medo nas pessoas. Então, isso precisa ser combatido, Regina, porque eu estou falando da vacina, isso existe em outros campos. Né? Em outros campos. É muito preocupante porque é um trabalho em dobro, né? Quer dizer, além de trabalhar no Ministério para que as coisas aconteçam, as coisas que têm que ir para frente, tem que se trabalhar também em destruir essas informações falsas, e isso acho que em todas as áreas, como a senhora disse. E a gente não pode esquecer também, a senhora estava falando em como é que o Ministério foi regredindo nesse tempo, né, desse desgoverno. A gente não pode esquecer que sequer a informação sobre a pandemia a gente tinha, né, durante aquele período. Teve que haver um pool de jornais, né, na imprensa para que as pessoas pudessem saber quantas mortes estavam acontecendo, como é que a coisa estava regredindo ou avançando. Enfim, foi um período muito trágico, né? Agora, mais uma outra coisa que eu queria conversar é sobre essa questão que é dita também no programa da autonomia, né? Como é importante a gente começar a fabricar nossos produtos aqui, né? A senhora já tinha mencionado isso, para que a gente tenha uma autonomia, não precisa depender, como a gente dependeu na pandemia, de insumos ou, enfim, produtos que viessem de fora. Então, nesse aspecto, como é que instituições como a Fiocruz e outras, Fiocruz que a senhora presidiu, e outras, podem participar de maneira bem forte nesse esforço? Bom, no caso do Complexo Econômico Industrial da Saúde, como eu disse, há um programa voltado para o fortalecimento dos laboratórios públicos e também instrumentos que facilitem a cooperação desses laboratórios com o setor privado, né? Então, isso tudo está na arquitetura aí, da estratégia. De fato, eu falei Fiocruz e Butantan, porque foram os institutos são os institutos com maior produção de vacinas e por isso o destaque, mas temos laboratórios hoje em todas as regiões brasileiras, cada um com um perfil, e isso tudo também queremos fortalecer. Já ontem eu mencionei no evento que com a Bahia Pharma estamos avançando num plano para o fortalecimento desse laboratório da Bahia. Então, são muitas iniciativas que estão dentro aqui desse campo, né? E junto com isso também, eu acho que é importante pensar que a indução que vai se fazer será a partir de dados epidemiológicos. Então, a produção também se baseia em dados epidemiológicos, se baseia numa análise dos dados do censo, e nós já iniciamos, né, um diálogo com o professor Márcio Pockmann, para que possamos nos aprofundar nesses estudos e até fazer estudos adicionais,
né, porque está apontado cenários de envelhecimento da população. Então, isso tudo leva a uma maior ênfase nas doenças crônicas, em tratamento para essas doenças, sem abandonar as doenças infecciosas e a preparação para pandemias. Né? Eu estou vendo da reunião da Assembleia Geral da ONU, onde estive com o presidente Lula e outros colegas ministros, e lá, uma das 3 reuniões de alto nível da saúde, uma delas sobre preparação e resposta para pandemias. E o que se sabe é que precisamos ter produção local. Hoje, isso que havia muita rejeição, muitas vezes, por parte dos países desenvolvidos em relação ao esforço dos países em desenvolvimento, dos países pobres nessas áreas. Hoje se sabe que não é possível não ter essa produção local e regional. A experiência da pandemia foi dramática nesse sentido, né, porque não se viu nada, apesar da retórica de que a vacina é um bem público. Não foi assim que aconteceu. Nós vimos por onde começou a vacinação até junho de 2021. Somente nos países ricos é que se tinha começado a vacinação e poucos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, é uma realidade de muita desigualdade entre as regiões também, que foi a tônica do discurso do presidente Lula e das minhas intervenções durante a Assembleia. Portanto, assim, nós estamos num momento que eu acho que é imperativo termos estratégias como essa que foi aprovada. Mas ela é uma estratégia que não é setorial, isso que daí a gente tem falado desse grupo interministerial. E ela, mesmo na saúde, ela precisa ser combinada com visões de gestão, de resposta, né? Porque muitos países até têm uma infraestrutura, um desenvolvimento tecnológico avançado e não tiveram um bom desempenho na pandemia. Né? Por quê? Porque a gestão qualificada, saber usar as evidências científicas, o diálogo com a sociedade também, né? A adesão da sociedade, ainda que muitas medidas fossem medidas mandatórias, né? Como o lockdown. Enfim, são muitas coisas que ainda têm que ser estudadas até para que a gente possa estar preparado para novas emergências, né? Que todo mundo diz que não se, é quando. Né? Eu não quero ser catastrofista aqui, mas há uma grande tendência, sem dúvida, de termos outras emergências. Não digo uma pandemia igual que tivemos agora, mas outras emergências sanitárias com certeza, além de outros desafios, outras crises que se combinam, como a crise climática, claro. Eventos extremos que também impactam muito a saúde, né? E requerem respostas rápidas também. Então, acho que temos que ter um aprendizado para situações de rotina e situações excepcionais que, infelizmente, podem ser cada vez mais frequentes. Ministra, eu queria falar um pouquinho do Josué de Castro, mas antes disso, a última perguntinha sobre o SUS, porque a gente viu que as nossas conquistas, quando a gente pensa que elas estão consolidadas, vem alguém e derruba aquilo ou pretende derrubar. A gente viu que no começo do governo passado se falava muito em enfraquecer o SUS, destruir o SUS, enfim, não fortalecer o SUS, até que veio a pandemia e não se falou mais nisso, porque se viu a eficácia do sistema naquele momento, apesar, né, de precisar ainda ser muito fortalecido. Existe alguma maneira de se trabalhar esse fortalecimento do SUS de forma que ele passe a ser uma coisa mais consolidada na sociedade e não fique à mercê ou ao sabor de governos que eventualmente podem assumir o poder e desvalorizar o SUS? Existe uma forma de fazer com que essa seja uma política tão consolidada e forte e que seja incapaz, que seja impossível desmobilizá-la, destruí-la assim de uma hora para outra? Eu acho que, assim, do ponto de vista institucional, até nós temos uma base muito consistente e importante, como eu falei, com capilaridade, que vai para os estados e municípios, pactuações. Agora, o mais importante, e esse é até um efeito
da pandemia é a adesão da sociedade a esse projeto. Nós precisamos de um pacto pelo SUS. Nós precisamos de um pacto de defesa do SUS. Quando nós vemos que do SUS nós temos desde o atendimento à atenção primária até transplantes, que é ultra sofisticado, e que, na verdade, o que é importante nessa visão integrada da saúde é nós cuidarmos para que o mínimo de pessoas precisem de um transplante cardíaco, né? Que as medidas de prevenção, de cuidado, que antecedem um quadro de agravamento possam ser tomadas, né? Por isso o SUS é tão importante, pela visão sistêmica. Mas, enfim, dei exemplos extremos, não que um seja mais importante que o outro, ao contrário, né? Na atenção primária você pode evitar, muitas vezes, que os quadros se agravem até chegar à necessidade de um transplante de órgão. Então, para isso, a saúde é um complexo, né? E a atenção básica, a atenção primária tem uma importância muito grande nisso. Mudanças de hábitos, enfim, uma série de questões como promoção da própria saúde. Por isso, precisamos ter um ministério com essa diversidade de ações, mas elas precisam estar integradas. Então, eu estou falando isso para falar desse pacto pelo SUS. Então, acho que isso tem que ser conversado com a sociedade. Muitas coisas, nós que estamos na saúde, qualquer pessoa está na sua área, acha que aquele assunto a sociedade já dominou, que participa, porque tem conselho, tem fóruns participativos, que com o presidente Lula retomamos essa tradição de participação. Isso não é suficiente. Aí eu acho que a parceria com toda a área de comunicação é fundamental, né? Nós precisamos explicar, né? Precisou acontecer o transplante do apresentador Fausto Silva para colocar na berlinda o que é o transplante, o que o SUS faz, se há favorecimento, se não há. Deixamos muito claro que quais são os critérios, né? Precisa haver compatibilidade tipo sanguíneo, precisa haver outros critérios médicos, né? Precisam estar ali presentes nessa opção. Então, a gente vê como muitas coisas de alta qualidade são feitas no SUS, mas que a sociedade não sabe. Então, acho que a comunicação é um aspecto central. E campanhas também, ministra? Campanhas por parte do Ministério? Campanhas eu acho que elas são muito importantes, mas na sociedade de hoje, acho que elas precisam ser feitas, porque elas sinalizam a mensagem do gestor, então elas são muito importantes e atingem pelo menos uma parcela da sociedade, mas acho que várias estratégias de comunicação, inclusive o diálogo com a sociedade, né? Interação, não podemos nos furtar a esclarecer todas as dúvidas que a população tem sobre vacinas, sobre efeitos adversos, sobre toda e qualquer questão. Né? Agora, como você falou, a gente faz isso e, ao mesmo tempo, tem que lidar com quem gera desinformação. Né? Então, é uma luta muito desigual, mas, enfim, por isso acho que é muito importante o trabalho junto à sociedade para que haja um pacto de defesa do SUS. Isso implica também financiamento, que uma outra coisa que acontece se esvaziar os recursos orçamentários do SUS, não tem como você manter a qualidade. E é claro que aí vem as críticas ao sistema. Né? Então, é uma decorrência lógica. Aí você fala, não, o SUS não presta. Não, não é que o SUS não presta. Como se falou agora recentemente, nós estamos discutindo a PEC do plasma. Aí se fala, não, a hemorrede não aproveita o plasma. Não, a hemorrede estava no Brasil abandonada, né? Ela precisa ser fortalecida. Nós temos uma Hemobras. Então, se nós não fortalecemos essas ações decorrentes de políticas públicas, é muito fácil a população dizer. Isso aconteceu com as escolas também. Eu estudei em escola pública, né? E depois se viu, a partir dos anos 70, 80, um grande decréscimo de qualidade das escolas públicas. Agora, depois houve um momento de retomada e agora acho que estamos num bom caminho na educação também, com a escola integral, com toda a ênfase também, tanto o ministro Camilo como o presidente Lula dando. Ontem tivemos uma ação muito importante também no campo da educação, né, com as escolas conectadas.
né? Então, também há mudanças no cenário atual. Mas, enfim, mas o que eu queria dizer, um pacto para o SUS, o que implica também garantir o financiamento adequado, e a prioridade à saúde tem que se traduzir em financiamento, né? Então, isso eu acho que é fundamental. E vamos estar trabalhando para isso dentro do governo, claro, porque também essa tem sido uma tônica das falas do presidente Lula. As notícias são todas animadoras. Vamos torcer para. E a grande batalha, como a senhora disse, é da comunicação, né? É fazer com que a sociedade perceba e entenda o que é feito para o seu benefício, né? Para que ela possa apoiar enfim, ajudar a que essas políticas sejam implementadas. Mas vamos agora para a nossa última pergunta, que é o Josué de Castro. Esse mês foram 50 anos da sua morte, né? A gente celebra 50 anos da morte dele, que é, além de geógrafo, professor, cientista social, político, escritor, ativista brasileiro no combate à fome, ele também era médico, né? Então, também a gente não está tão fora do nosso assunto aqui do Ministério. Claro que a questão do combate à fome engloba tudo, né? O Ministério da Saúde, todos os outros ministérios, faz parte desse grande esforço que eu acho que esse governo está colocando aí em andamento. Como é que, só uma perguntinha assim, como é que a senhora, que é uma grande estudiosa, admiradora do Josué, que escreveu Geografia da Fome e outros livros importantes, como a senhora acha que ele veria o Brasil de hoje e quais seriam os conselhos dele? Josué de Castro, é difícil saber quais seriam os conselhos dele, mas eu acredito que ele fortaleceria muito, né, programas como o Bolsa Família e a retomada do CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar, porque Josué tinha uma preocupação com a fome, porque a fome era e ainda é, infelizmente, um grave problema no nosso país. Nós tiramos o Brasil do mapa da fome nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Houve uma retomada, um aumento da pobreza, um aumento da fome e também um aumento da insegurança alimentar, com manifestações extremas, má alimentação, epidemia de obesidade junto com fome. Então, hoje o quadro é mais complexo. Então, acho que o Josué era um homem muito antenado, é um intelectual que eu admiro muito mesmo, como você falou. Eu acho que ele estaria contribuindo muito para essas políticas. Ele estaria ali como um consultor do CONSEA, desse Conselho de Segurança Alimentar, mas estaria também contribuindo com a palavra do Brasil para o mundo, porque o Josué de Castro dirigiu a FAO, liderou vários programas internacionais, sempre com a questão do desenvolvimento, do combate à fome, mas eu diria até de um desenvolvimento inclusivo. Josué ele esteve na Conferência de Estocolmo em 1972 e o discurso dele durante a conferência, isso é bem lembrado num dos trabalhos de sua filha, a socióloga Ana Maria de Castro, ele chamou a atenção exatamente para uma necessidade de mudança de um modelo de desenvolvimento, que não deveria se basear no consumo rápido e supérfluo, né, onde se usava a natureza sem nenhuma preocupação, né, não se usava exatamente o conceito de sustentabilidade, mas a ideia do desenvolvimento ambiental, mesmo da sustentabilidade, já começa a ser colocada naquela conferência. Então, eu acho que ele era um homem muito, até mais do que antenado com as coisas do seu tempo, ele era um precursor de muitos temas, né? E eu dou esse exemplo da questão ambiental e da fala dele nessa conferência de Estocolmo, que foi um marco na discussão de meio ambiente. Eu acho que ele estaria feliz com o governo do presidente Lula, brigando um pouco, né? brigando também, às vezes querendo que a gente acelere mais, né? Até fazendo um paralelo, eu li uma biografia, infelizmente eu estou sem livro aqui, vou falar da biografia sem citar o autor, mas depois posso te passar, né? Porque é chato citar um livro de forma incompleta, mas eu agora lembrei do Paulo Freire,
né? E eu nem lembrava que o Paulo Freire tinha sido secretário municipal de educação no governo da prefeita Erundina, né? E ele passou também assim por muitas críticas, muitas crises, né? Porque a gestão tem esses desafios. Mas acho que o Josué estaria nos fazendo um pouco, o presidente Lula faz isso um pouco também, não, tem que ser mais do que isso, tem que ser mais, eu acho que ele estaria assim, querendo nos impulsionar para fazer mais, melhor, né, a crítica no bom sentido. Mas eu queria aproveitar, Regina, para dizer que é um intelectual que vale a pena ler os livros, foi muito lido no Brasil, mas até essa parte internacional do trabalho dele é menos conhecida. Eu orientei uma tese, a tese de Maria Letícia Biso, é uma tese não é específica sobre Josué de Castro, é uma tese sobre alimentação, nutrição, mas ela fez uma grande pesquisa no acervo da FAO e 2 capítulos, salvo se a minha memória ainda está boa para isso, 2 capítulos dedicados a essa atuação internacional do Josué de Castro. Depois ela publicou muitos artigos. Então, acho que é também um trabalho que eu recomendo a leitura, porque é pouco conhecido, e Josué teve essa contribuição muito grande, né, para o mundo, né, não só para o Brasil. E aí eu quero lamentar que ele tenha morrido no exílio, não podemos esquecer disso. Ele morreu em 1973, no auge da ditadura militar, sem ter tido a chance de voltar, como outros, felizmente, voltaram, né? O próprio Paulo Freire, que eu mencionei, e tantos outros, né? Tantos outros militantes, trabalhadores, professores, cientistas, muitos puderam voltar, infelizmente ele não teve essa chance, né? Mas ficamos aí com o pensamento dele e ficamos com as leituras, né, que vão de Chico Sainz na música, a tantas outras manifestações, teses, estudos, né? Ele é referência para o movimento dos trabalhadores sem terra, então acho que é uma figura de fato que marca o pensamento do Brasil de como sair dessa situação que eu não diria que é de atraso, mas é de dominação, né? Uma situação de opressão da nossa população. Então é uma grande referência, temos que lembrar Josué de Castro. É isso aí, ministra. A gente termina, então, com essas ideias, né? E com essa grande dica da ministra, que leiam o trabalho do Josué de Castro, não se esqueçam, relembrem, porque o Brasil, às vezes, perde a memória, né? E não lembra dos grandes brasileiros, né? E, Regina, desculpe te interromper, mas o documentário de Silvio Tender, que é maravilhoso, acho que é Josué de Castro, Cidadão do Mundo. Exatamente. Também. Josué de Castro, Cidadão do Mundo, que é excelente, é um documentário de muita sensibilidade. Leia os livros do Josué de Castro e assistam. Assista o documentário. O documentário pode ser visto na internet, no YouTube, no site Caliban, no portal Caliban do Silvio Tendler. Lá estão todos os filmes dele, inclusive o filme sobre Josué de Castro, que é esse grande brasileiro que todos deviam conhecer e jamais esquecer. Então, diga, ministra. Não, ia lembrar também do documentário do Silvio sobre o SUS, né? Saúde tem cura. Exatamente. Que também passa por tudo isso que a gente falou, pela produção de vacinas, pelo transplante, né? E dá para as pessoas uma ideia da abrangência do SUS, que todos usam o SUS, né? O SUS. Então, a gente conseguiu reunir todas essas ideias, esse grande avanço agora com esse programa bem abrangente e forte do Ministério, lançado com outros ministérios e instituições, mas essas outras leituras do Josué e os filmes do Silvio Tender, sempre maravilhosos e com muita informação sobre essas pessoas tão importantes. Ministra, quero agradecer muito a sua participação, agradeço em nome aqui da TV 247 também, e espero poder conversar com a senhora mais adiante, quando o programa já estiver andando, para a gente fazer uma avaliação. Ótimo. Tá bem?
Regina, com prazer. Muito obrigada. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau.